Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu declaro aberta a 718ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, já que, ingressando no nosso primeiro item de expediente, leitura e aprovação da ata da sessão imediatamente anterior, ata essa que circulou aí por e-mail aos conselheiros durante a semana. Não houve indicação de retificação, de correção, mas consulto novamente aqui pelo chat, como de costume, em havendo necessidade de emendas. Não havendo, portanto, está aprovada a ata da sessão anterior e já disponível aos conselheiros e conselheiras para assinatura no sistema. Breves informes aqui por parte da presidência. Essa semana, apesar de curta por conta do feriado do início da semana muito intensa aqui para a Defensoria Pública de São Paulo. Tivemos diversos temas com uma dimensão muito importante do ponto de vista institucional, principalmente perante o Supremo Tribunal Federal. Ontem, e tudo isso foi trabalhado ao longo da semana, das semanas anteriores, com os principais atores aqui envolvidos. Nós tivemos ontem, na verdade, no dia de hoje, o início do julgamento da ADI ajuizada pelo PSL, pelo Partido Social Liberal, em face da Lei Complementar Federal, Lei Complementar Nacional 132/2009, que questiona a constitucionalidade de dois dispositivos trazidos por essa lei que alterou, como todos nós sabemos, a Lei Orgânica Nacional, Lei Complementar 80, e o fez ali para aprimorar o modelo de ouvidorias, trazendo o modelo de ouvidoria externa para as defensorias públicas do país. Essa era uma ação ajuizada em 2011, uma ação bastante antiga já, e ela teve o início de julgamento no dia de ontem, em plenário virtual. Lembrando que o plenário virtual é aquele no qual o ministro relator deposita seu voto e os demais ministros, de maneira online. Ao cabo da próxima semana, tem um prazo aí para depositar também suas manifestações. Abertura de julgamento com o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos da ação, mantendo-se, portanto, rígida a Lei Complementar 132, também, obviamente, a Lei 80. Agora, o processo segue para a votação dos demais ministros. Fazer um registro aqui também, agradecendo a participação ativa, e a articulação do William nesse processo, frente ao Conselho Nacional de Ouvidorias Gerais também, a participação ativa do GAETS, do colega Rafael Munerac, do colega Calmon, do Distrito Federal, o colega Fernando Mores, aqui de São Paulo também, tiveram papel ativo na articulação e na atuação dessa ADI em específico. Fica esse registro aqui. Então, vamos acompanhando também a tramitação dessa ação ao longo do dia de hoje e da próxima semana. Ontem também teve início o julgamento em plenário presencial, dessa vez, da ADI 5.644, que, somente relembrando aqui, é uma ação proposta pela Associação Nacional dos Defensores e das Defensoras, na qual a Defensoria Pública de São Paulo é habilitada como amigos, em face de uma lei complementar estadual paulista, que alterou a nossa lei orgânica estadual, a Lei Complementar 988 de 2006, e o fez ali, basicamente, relembrando aqui, inserindo dois parágrafos no artigo 236 da nossa lei orgânica. Esses dois parágrafos, parágrafo 4º, que reserva 40% da nossa fonte majoritária de receitas, como todos nós sabemos, Fundo de Assistência Judiciária, para o custeio de assistência judiciária suplementar. Essa ação foi proposta no ano de 2017, teve início de julgamento em 2020 em plenário virtual. Naquela oportunidade, o relator, que é o ministro Edson Fachin, já havia apresentado um voto, abarcando os dois elementos principais, os dois principais fundamentos trabalhados nessa ADI e também pelas manifestações de amigos da Defensoria Pública de São Paulo, tanto na perspectiva de reconhecimento da inconstitucionalidade formal, pelo vício de iniciativa, como também reconhecimento da inconstitucionalidade de natureza material
e aí abarcando aqui, sem alongar, os fundamentos elencados na inicial e também trazidos ao longo do processo. Os amigos habilitados ali, a autora fizeram sustentação oral, nós também da Defensoria Pública Geral de São Paulo tivemos a oportunidade de levar aos ministros os aspectos principais com relação a esse tema em especial, ao que ele de fato aborda e trabalha no âmbito do STF, e o voto do ministro Fachin foi acompanhado pelo ministro Cássio Nunes e também pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes abriu uma divergência a partir do voto do relator e, diante do adiantado da hora de ontem, o julgamento foi suspenso e ele retornará provavelmente na quarta-feira da semana que vem. Agora, o principal foco de trabalho nessa ADI, compartilhando aqui com todas e todos, é principalmente reforçar os dados trabalhados já com todos os ministros e também aqueles complementares que foram trazidos na divergência de ontem, para que fique bem claro ali, de maneira bem objetiva, o caminho trilhado pela Defensoria Pública e o caminho de regularidade e regularização que se seguiu desde então, um cenário que nós acreditamos aí, que é importante no contexto em que foi trazida a divergência na discussão dessa ADI. As tratativas, então, as articulações, os despachos vão seguir até o reinício, a retomada do julgamento, para que, enfim, todos esses pontos aí sejam bem aclarados e os ministros possam prosseguir na votação com esse cenário bem íntegro, bem completo, e, enfim, profiram os seus votos aí de maneira muito técnica e adstrita aí ao objeto principal da ADI. Então, fica esse registro aqui, que os trabalhos seguem e, obviamente, trabalharemos muito com foco na procedência dessa ação, por conta de todos os elementos aqui já trabalhados, tanto do ponto de vista formal, com relação à iniciativa trazida pela emenda 80 à Defensoria Pública Geral, mas principalmente também porque ele representa na prática algo que dificulta a gestão de recursos de maneira livre na instituição, ao garantir aí um percentual para o pagamento de convênios em geral. Esse é um tema do momento no Supremo Tribunal Federal, os ministros estão acompanhando e agora de maneira detida esse tema. Obviamente que os principais atores ali, o autor, a Defensoria Pública de São Paulo, trabalharão para esclarecer esses pontos aí e o julgamento tenha o seu curso normal e esperamos, obviamente, como colocamos ontem no STF, pela procedência dos pedidos da ação. Mudando um pouco de tema agora, as principais reuniões ocorridas ao longo dessa semana, reuniões com alcance institucional. O Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais se reuniu na cidade de Recife ao longo dessa semana para diversos compromissos de agenda institucional, que foram organizados pela presidência e também capitaneados pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. E, especificamente, a reunião envolvendo a pauta ordinária do CONDEG contou com a presença do Dr. Maurício, que ele é secretário nacional de Políticas para a Infância, e ele pôde expor ali um pouco o trabalho da secretaria, anunciando, inclusive, novos programas que trabalham a temática de centros integrados para atendimentos a crianças e adolescentes, dentre outras iniciativas ali da secretaria, colocando o órgão à disposição do CONDEG, das defensorias públicas estaduais, para trabalhar em parcerias nessa área. Então, fica aqui esse registro também, foi um encontro muito produtivo. Também nessa oportunidade, um profícuo ali e aprofundado debate entre os defensores gerais, contou com a participação também da presidente da ANADEP, sobre as temáticas que atualmente são pautas, tanto no Congresso Nacional, mas como principalmente também no STF. Lembrando aqui, fazendo também esse registro, nós vivemos um cenário em que há discussão em torno do processo que foi ajuizado e questiona a constitucionalidade da prerrogativa de requisições das defensorias públicas. Esse processo também está com o seu curso, o seu julgamento suspenso em virtude de um pedido de vista, e há todo um trabalho também ativo em torno dessa pauta envolvendo todas as defensorias públicas do país, como nós temos acompanhado. E, dentre outros temas, também foram discutidos nessa reunião do CONDEG, como o aprimoramento do termo de compromisso entre as defensorias públicas gerais e o GAEPS,
que é o nosso grupo de atuação estratégica dos tribunais superiores. Uma nova roupagem está sendo ali discutida, a fim de que o GAETS contribua cada vez mais, né, e afine a postura e o alinhamento estratégico das defensorias públicas pelo país, que tem se mostrado muito importante ao longo dos últimos meses, principalmente. Inclusive, o GAETS vem ganhando a adesão cada vez mais robusta das defensorias públicas pelo país, o que é muito importante. Então, conselheiros e conselheiras, terminando aqui os breves informes por parte da presidência, informes importantes nessa semana curta. Passo aqui agora informes da secretaria, dando as boas-vindas a Sara. Sara, temos algum informe? Bom dia, presidente. Sem comunicações da secretaria por hoje. Obrigado, Sara. Agora, já entrando aqui no nosso momento aberto, 2 inscritos no dia de hoje, e o primeiro deles é o colega Dr. Bruno Giraparizi, membro do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Peço ao Cássio, por gentileza, então, que prepare, né, e inicie o vídeo do colega Bruno. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Bruno Parisi, sou defensor público atuante nas varas singulares, também membro do Núcleo de Situação Carcerária faz algum tempinho. Quero saudar e cumprimentar as conselheiras da Defensoria Pública de São Paulo, os conselheiros, muitos dos quais amigos meus particulares, que, aliás, estou com bastante saudade de todos, de encontrá-los presencialmente. Eu que não sou um adepto à maneira digital das coisas como elas estão, e tampouco gosto de gravar vídeos, mas alguns assuntos nos levam a sair da zona de conforto e botar cara para as discussões que são trazidas, né? O assunto que eu quero pautar hoje é um assunto que semanalmente vem sendo tratado por tantas e tantas pessoas, que é o assunto das inspeções nos estabelecimentos prisionais. Eu tenho para mim que Defensoria Pública sem estar no cárcere não é Defensoria Pública, mas um projeto malfadado de defesa que apenas contribui para manter as coisas como estão, e acho que não é objetivo de ninguém que isso aconteça, né? Nós viemos para mudar e, portanto, temos que estar lá, e lá é o presídio. Basta dizer um exemplo básico que aconteceu semana passada, após a grande intervenção do nosso colega Patrick, tanto que foi noticiado, etc., e a influência disso nas requisições, na ordem das requisições. Portanto, nós temos que estar lá. A importância das inspeções, para além daquilo que já foi dito e trazido tantas e tantas vezes por nossos colegas do Núcleo de Situação Carcerária, nossos colegas, toda vez que a gente vê racionamento de água, toda vez que a gente vê comida azeda, toda vez que a gente vê superlotação, toda vez que a gente vê todas as violações possíveis. Mas a importância geral é tirar o véu das ilegalidades, é tirar o véu do que acontece nos presídios, é mostrar, é escancarar. Nesse sentido, todos nós, acredito, todos nós sabemos desde que nascemos que o presídio é um lugar de legalidades. Mas é só estando lá, tocando, sentindo o cheiro, conversando, abraçando, dando a mão, é que você tem a real dimensão do que acontece. E esse tirar o véu não é só para os defensores e defensoras públicas que fazem a inspeção, mas para a sociedade como um todo. Basta mencionar tantas e tantas reportagens que ocorreram após as inspeções, nessa brilhante modo de que o Núcleo de Situação Carcerária tem de se comunicar com a população, essa estratégia de comunicação muito bem sucedida pelo Núcleo de Situação Carcerária, em que invadiu inclusive as academias. Tem, por exemplo, notícias de grupos de pesquisa da PUC e da USP, e deve ter muitos outros, que estudam, que já trazem as inspeções como ponto de partida de um estudo sobre o cárcere, né? Temos aí, inclusive, uma defensora pública, Camila Ungar, trazendo uma dissertação de mestrado na PUC sobre os processos no núcleo a partir das inspeções.
Então, é um núcleo, as inspeções elas trazem essa realidade para a população. De forma alguma, a gente, principalmente eu que já tive na administração superior, a gente ignora os problemas da Defensoria Pública, né? Para a gente chegar numa defesa perfeita, inclusive inquéritos policiais, etc., nós precisamos de tempo e orçamento. O orçamento parece bem delineado que nós temos para essa deliberação proposta pela coordenação do núcleo, e o tempo da inspeção, o tempo é agora. Não adianta, eu acho que até já o Patrick já trouxe isso, não adianta a gente fazer inspeção uma vez no estabelecimento prisional e daqui 5 anos fazermos de novo. O tempo é agora, nós precisamos desse reforço, nós precisamos fazer dessa política pública de inspeção algo que não seja baseado no heroísmo de meia dúzia de defensores públicos, mas sim, e por ela, uma verdadeira política pública, como se tornou, inclusive, a política dos presos provisórios, tão bem delineada lá atrás, inclusive pelo assessor criminal que hoje está, um grande amigo meu também, e cujo reconhecimento deve ser feito sempre. Então, os meus votos, meus sinceros votos, é que se coloque em pauta a deliberação e que conseguimos construir juntos uma política pública voltada às inspeções em estabelecimentos prisionais, política pública essa de fundamental importância. É o mínimo que a gente pode dar, é o mínimo que esperam de nós. Um grande abraço, prazer reencontrá-los e até. Agradecendo ao colega, o Dr. Bruno, como todos nós acompanhamos aqui. O Bruno traz um tema também fazendo coro a outros colegas também, membros do Núcleo de Situação Carcerária, que vieram aqui ao nosso espaço, ao nosso momento aberto, enriquecendo e trazendo elementos aqui relativos à importância da política de inspeções da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, fazendo coro também, como nós vimos aqui, ao avanço na perspectiva da atuação institucional a partir de uma proposta que existe aqui no colegiado e foi trazida pelos colegas coordenadores desse núcleo em específico. Esse é um processo que certamente o Conselho vai se debruçar ao longo das próximas semanas, enfim, dos próximos meses, com certeza. Esse processo está de relatoria com a conselheira Mara, conselheira relatora, conselheira da Administração Superior, e a Defensoria Pública Geral da Administração Superior está, evidentemente, avaliando todos os aspectos trazidos na proposta, obviamente, para que nós possamos fazer um debate aqui muito mais canalizado, muito mais objetivo, a partir daquilo que, eventualmente, nós consigamos avançar dentro da política de inspeções. Nós temos dialogado isso com os colegas do NESC, inclusive. Então, fica esse registro aqui, agradecendo ao Bruno pela participação. Segundo inscrito no dia de hoje, mais uma vez, Bruno Gozzi Cândido. Ele é coordenador da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Por gentileza, Cássio, podemos iniciar o vídeo do Bruno. Bom dia a todos e todas, mais uma fala aqui da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o Conselho Superior, no seu momento aberto. Hoje, assim como vivemos tratando aqui, há bastante tempo, eu gostaria de trazer para os conselheiros e conselheiras, para a administração, para os servidores e servidoras que nos assistem, fazer alguns relatos, fazer algumas indagações para a administração com relação a principalmente 3 pontos que a gente tem tratado bastante aqui, Em primeiro lugar, claro, vem a nossa reposição inflacionária, Na segunda-feira passada, nós tivemos uma reunião bastante importante com o Defensor Público Geral, que até noticiei aqui depois do momento aberto da última sessão. Lá nós conversamos sobre a questão da reposição inflacionária, sobre as dificuldades da administração. A associação também trouxe a sua visão sobre essas questões, Passados aí, então,
praticamente 2 semanas, né, já que a sessão é sexta-feira, e a nossa reunião foi na segunda-feira, não essa segunda, né, que foi feriado segunda-feira passada, mais ou menos o prazo que o Defensor Público Geral nos deu para dar uma devolutiva sobre as questões que estão sendo tratadas com o Poder Executivo. Então, nós solicitamos, por gentileza, que a administração traga, né, hoje, essas informações no Conselho Superior sobre essas tratativas com o Poder Executivo, né? Nós seguiremos aí conversando, né, e cobrando e também atuando conjuntamente com a administração para o deferimento desses pleitos, mas é importante que a gente saiba aí o que foi feito durante essas 2 semanas, tá? Em segundo lugar, eu gostaria de informar, né, bastante importante, na Associação dos Servidores e a primeira Subdefensoria Pública Geral agendaram a reunião para o dia 25 agora de novembro, sobre a questão da contagem da hora do almoço, né, uma das pautas de maior importância aí para a categoria dos servidores e servidoras, né, de bastante, de extrema importância que a gente consiga deferir e implementar esse direito dos servidores e servidoras como uma medida também de igualdade com relação a outras instituições do Sistema de Justiça do Estado de São Paulo, mas também com relação a outras defensorias públicas estaduais aí Brasil afora, né? A nossa jornada de trabalho é a maior jornada de trabalho de todos esses órgãos, né? E em terceiro lugar, eu gostaria também de trazer aqui, né, a necessidade, que a gente também havia conversado com o Defensor Público Geral, a necessidade do agendamento, né, de uma reunião com os aprovados e aprovadas nos concursos, né, de servidores, tanto de agentes quanto de oficiais, né? Já houve essa reunião feita com os aprovados e aprovadas no concurso de defensores, né, e defensoras, então é bastante importante que a gente faça também, por uma questão isonômica, com os aprovados dos concursos, né, de servidores e servidoras, e também para a gente conversar com a administração e trazer essas ponderações com relação às necessidades de vagas, né, na Defensoria Pública, as necessidades que a gente vê de expansão, inclusive, como eu tenho trazido aqui, por conta do teletrabalho, que a gente tem visto aí uma necessidade crescente de novos servidores e servidoras nas unidades, também na própria administração superior, nos órgãos da administração superior, né, que agora tem que cuidar aí de diversas outras questões do estado todo. Então é bastante importante, os núcleos também estão sendo muito mais demandados, então é bastante importante que a gente converse sobre essas questões, traga esses números e essas projeções para esses aprovados e aprovadas, né, também conversando aí sobre as possíveis posses desses servidores e servidoras, mas também trazendo a necessidade de expansão e de melhoria da Defensoria Pública, né, e através do chamamento, né, e da posse de novos servidores e servidoras. Muito obrigado a todos e todas e boa sessão. Obrigado ao Bruno, mais uma vez pela participação no Momento Aberto, também o Bruno dando uma devolutiva aqui aos servidores e servidoras da Defensoria Pública sobre as pautas que a associação trabalha, inclusive dialogando com a Defensoria Pública Geral a respeito de cada uma delas, somente dando a devolutiva, pois durante a semana nós conversamos com a associação já sobre o que ele colocou aqui, questão da reposição vencimental dos quadros internos, servidores, defensores, né, não há nenhuma sinalização concreta com relação a isso no âmbito estadual aqui em São Paulo, né, nós esperamos que isso avance de maneira rápida, mas ainda não há. Nós temos também pré-agendada para essa semana uma reunião com a APADEP, Augusto está aqui, para trabalhar também esse tema na perspectiva dos defensores, ao longo dessa próxima semana, ou mais tardar na próxima ainda,
para que nós coloquemos todas as categorias, né, internas, do ponto de vista associativo, bem a par dos cenários em que esse assunto é trabalhado aqui no estado de São Paulo. O Bruno também traz outras questões que não são novas no âmbito dos servidores, como consideração da hora de almoço como hora trabalhada, que vem sendo acompanhado também pela primeira Subdefensoria Pública Geral, e a importância, obviamente, da expansão, a melhoria do ponto de vista estrutural, com o ingresso de mais servidores na instituição. Esse tema é um tema importante, ele foi trabalhado, como nós sabemos aqui, na construção da proposta orçamentária e que foi contemplada, inclusive está tramitando na Assembleia Legislativa, a fim de que nós, né, consigamos, no mínimo, harmonizar e compatibilizar o apoio dos servidores na exata proporção em que a Defensoria Pública expandiu e expandirá seus quadros ao longo dos próximos anos. Esse é um tema que não vai fugir do nosso trabalho específico ao longo do próximo ano de 2022. E claro, né, que esse dimensionamento, toda essa situação será compartilhada aí com a Associação de Servidores da Defensoria Pública de São Paulo. Então fica esse registro aqui, agradecendo ao Bruno mais uma vez pela participação no nosso momento aberto. Conselheiros, conselheiras, todos e todas que nos acompanham, nós avançando aqui no nosso expediente, ingressando agora na manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos e inscrições pelo chat, como de costume, abertas nesse momento. Meu chat, pessoal, está um pouquinho de delay aqui, agora sim. Chegou a inscrição. Augusto, bom dia, bem-vindo, com a palavra. Bom dia, Flor, bom dia a todas e todos. Acho que o Flor já falou bastante sobre a TI 5644, só para complementar esse trabalho que tem sido feito pela ANADEP, pela Defensoria Pública Geral de São Paulo, pela PADEP também, vem sendo feito desde o início da ação, né, já houve diversos encontros com os ministros, e inclusive a gente estava com um placar de 6-0 favorável à procedência da ação no julgamento virtual, mas com destaque essa votação ela retoma ao 0, e agora a gente está com 3-1. O trabalho continua, é uma batalha difícil, novamente, diante do que a gente viu ontem na manifestação, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, mas, de qualquer maneira, a gente já tem 3 votos favoráveis à procedência da ação, à inconstitucionalidade da lei, e a gente continua nesse trabalho para que a gente possa conseguir o resultado final favorável, como o Florisvaldo já falou. Só mais 2 pontos também de informação, também da parte judicial, que tem tomado a pauta dos últimos meses, de fato, aqui da associação. Um é da migração do regime próprio da Previdência para o regime complementar, iniciou um julgamento na quarta-feira no órgão especial do Tribunal de Justiça, relativo a alguns procuradores do Estado, e a PADEP atua como amicus curiae, porque se a gente tiver uma decisão favorável, isso pode nos beneficiar na nossa ação. O julgamento teve o início com um relator que foi contrário à possibilidade de migração, mas houve pedido de vista e ainda não tem data para retorno. E também sobre a desvinculação da Ordem dos Advogados, que houve a decisão recentemente. Diversos colegas nos têm procurado, perguntando dúvidas. A gente explicou um pouco mais ontem no Informa, mas até para que possa alcançar um grupo cada vez maior de pessoas. A decisão ainda não transitou em julgado, ainda não foi divulgado o julgamento, então era possível que a OAB oponha embargo de declaração. Com isso, a gente mantém a execução provisória, né? Abriu uma nova lista, ela fica aberta até o dia 30 de novembro deste ano, e a gente continua na execução provisória e medidas outras de cunho econômico, como, por exemplo, devolução de valores que foram depositados em juízo por anuidades anteriores. Isso vai ficar para a execução definitiva, que a gente possa levantar esses valores. Ou mesmo a discussão daqueles que se desvincularam lá atrás, entre 2009 e 2011, há um pedido específico para os colegas, isso também vai ser discutido na execução definitiva. E a anuidade de 2022, a gente aguarda ainda eventual manifestação ou não da ordem, se houver, qual o teor dela, para que a gente possa também informar os colegas, mas a gente imagina que não vai ser necessário, mas de qualquer maneira, por cautela, a gente aguarda um pouco mais as próximas semanas. Era isso, Flor. Obrigado. Obrigado, Augusto. O William comunicou comigo aqui pelo telefone que não está conseguindo acessar o chat, mas está inscrito. Então, eu vou passar a primeira palavra ao Alex, viu, que tem se inscrito aqui, William. Depois, na sequência, para você. Alex, bom dia, bem-vindo. Não se inscreveu?
Retirou? Não, se quiser passar para o William, que estava antes, não tem Ótimo. problema, não. Eu falo depois. Então, William, bem-vindo. Bom dia, com a palavra. Quer falar, Alex? Não, William, fica à vontade. O meu é bem curtinho também, viu? Não, nada muito extenso, mas pode falar, depois só um recado aqui. Então, vou pegar aqui. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiro. Cumprimentar o Bruno Parisi, um assunto importante que tem sido trazido constantemente no Momento Aberto. Tenho ressaltado que a esse respeito a gente tem feito algumas atividades, inclusive com a relatora do processo, envolvendo a sociedade civil, e acho importante registrar e trazer aqui discussões, né, no momento, para que a importância do assunto seja ele venha à pauta. Presidente, eu gostaria de fazer comunicados também, vou tentar ser o mais breve possível, mas, em primeiro lugar, relacionado à prerrogativa de requisição das defensorias públicas, parabenizar, na verdade, todos os envolvidos nesse trabalho. Acho que isso gerou uma aglutinação de forças importante. Mais recentemente, nesta semana, por iniciativa da Ouvidoria e do Instituto Pro Bono, o escritório Tosini também está elaborando um parecer favorável para que o Conselho Nacional de Ouvidorias junte esse parecer no processo, na ADI, né, que discute o tema. A esse respeito, também não me senti constrangido de pedir para que o vereador Eduardo Suplicy gravasse um vídeo a favor das defensorias públicas. Penso que ele é uma figura que está acima das questões partidárias, e também pediu adesão aí nas suas redes ao manifesto da sociedade civil em favor das defensorias públicas e em favor das ouvidorias. Então, agregar aqui esses dois pontos a esse tema da prerrogativa de requisição, novidades nessa semana. Ainda, presidente, gostaria de pegar aqui carona um pouco na sua fala em relação ao processo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, relacionado à inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 132, que tratam especificamente da implementação de ouvidorias nos estados. E eu faço já agradecendo, informando, em primeiro lugar, que o Conselho, a Ouvidoria de São Paulo já está como amicus nessa ação desde 2011, e nessa semana o Conselho Nacional de Ouvidorias também se habilitou como amicus curiae. Eu gostaria de registrar alguns agradecimentos, porque é tanta coisa para fazer, se a gente se a gente não tiver apoio de alguns atores, a gente não consegue dar conta de tudo que é para fazer. Especialmente porque parece que no Supremo tudo veio de uma vez só, né? As coisas parece que vieram para debater assuntos tão polêmicos e que causam tanta cisânia, né, num único momento. Mas eu gostaria de dizer que não seria possível sem, em primeiro lugar, o apoio do Floresval, né, que a nossa ideia era que a Defensoria Pública assinasse esse amicus curiae. Existe aí no Conselho Nacional de Ouvidorias, uma interpretação de que as defensorias deveriam representar o Conselho Nacional, mas, enfim, depois de um longo debate com o Floresval a respeito desse assunto, ele entendeu melhor que não, mas mesmo não achando que não era o caso, não deixou de nenhuma maneira de dar suporte e amparo para que o amicus curiae fosse, e incentivo para que o amicus curiae fosse implementado. Então, Floresval, deixar aqui o registro de agradecimento pelo seu empenho também para que isso fosse possível, e, igualmente, a Rede Nacional de Advogados Populares, que, de maneira pro bono, protocolaram e assinaram, subscreveram e elaboraram conjuntamente o amicus, e também a BJD. E, presidente, a respeito desse assunto ainda também não posso deixar de agradecer a atuação firme e combativa do GAETS, Rafael Munerati, faço na figura do Rafael Munerati, do Fernando Morsi e também do Fernando Calmon de Brasília, que se reuniram com o Conselho Nacional, tiraram diretrizes, escutaram, para melhor alinhar aí uma defesa e uma sustentação oral
interessante no Supremo Tribunal Federal. Então, fica aqui o registro, e acho que ele já produziu efeitos. Hoje teve a decisão publicada do ministro Gilmar Mendes, contrária aí à proposta do PSL, que questiona esses dispositivos. Terminando em relação a isso aqui, eu acho que vale dizer que a luta continua. A luta não terminou, né? É só uma etapa que eu acho que foi ganha, seja no processo que discute a prerrogativa de requisição, que, na minha opinião, enfraquece as defensorias, seja no processo que discute dispositivos relacionados à ouvidoria, que, na minha opinião, também enfraquece a defensoria pública e também a sociedade. Por esses dois assuntos é isso. Presidente, também gostaria de informar que, nesta semana, nós realizamos, em conjunto com diversos defensores e defensoras, também com a agente da Defensoria, mais uma etapa de uma série de conversas que estamos fazendo relacionado àquilo que chamamos de projeto Defensoria Extrajudicial, em que faz parte também o conselheiro Luiz Gustavo, aqui presente, integra o grupo, e que, inclusive, nas suas férias, participou de uma dessas rodas de conversa, e com o tema, com o objetivo de dessa vez, conhecer as experiências de atuação extrajudicial implementadas em outras defensorias. Participaram defensoras do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, e diversas defensoras aqui de São Paulo também que apresentaram. Nós estamos relatando isso, a nossa ideia é compilar e sistematizar todas essas contribuições e juntar o processo para que o relator, o Luiz Gustavo, possa ter aí também um ferramental, né, que inclusive foi acordado com ele, para se valer também e enriquecer ainda mais os votos que ele já, de maneira brilhante, sempre nos brinda aqui em tudo que faz. Então, nós estamos na conversa 3, de 5 conversas que faremos, tem mais uma conversa semana que vem, e tem uma outra conversa também com os núcleos especializados a respeito desse assunto também, que faremos, seria a conversa 5, e aí fechamos esse assunto. Creio, Luiz, que até o início essas contribuições também que estamos sistematizando. Ainda, presidente, esse mês é um mês extremamente simbólico, né, para a causa da igualdade racial. Informei isso na semana passada, mas vale a pena retomar aqui. Nós criamos pelo Conselho Nacional de Ouvidorias um selo Defensoria Antirracista, Esperança Garcia, é o nome do selo, em que a gente está se debruçando sobre algumas iniciativas das defensorias que têm ouvidoria relacionados à pauta da igualdade racial. E na semana que vem, especificamente no dia 23 e no dia 24, serão realizados diversas mesas, né, aliás, são várias mesas, vários seminários que serão realizados na Bahia, e nós estamos indo com uma comitiva aqui em São Paulo para discutir os 20 anos da Conferência de Vida Urbana. Estarão conosco nestas mesas também, refletindo sobre a pauta da igualdade racial, a Isadora Brandão, coordenadora do DIR, o Marcelo Bonilla, o Florisvaldo, representando o de defensores e defensoras gerais, que tem contado com o apoio do DED, também da ANADEP, Augusto, que estará presente também no evento que vai acontecer na Bahia, também da Associação de Defensores e Defensoras lá da Bahia, que está bancando uma parte dessa estrutura, né? É um evento extremamente importante, mas vale registrar também que esse evento e essas atividades, no escopo do Novembro Negro, também tem sido contado com o apoio da EDEP, que além de bancar a ida de um dos palestrantes, que no caso é o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, também vai transmitir o evento aqui nas redes da Defensoria, da Escola da Defensoria Pública de São Paulo, que para nós é extremamente interessante. Sobre esse assunto, presidente, eu havia comunicado que a Defensoria Pública de São Paulo recebe nesse ano, né, o selo ouro, porque dos 8 requisitos que foram listados para verificar se cumpre ou não, a Defensoria Pública cumpre 5 desses requisitos, né? Mas de nenhuma maneira, como o próprio professor José Vicente ressaltou na reunião que fizemos com ele ontem para validar essas inscrições, de nenhuma maneira isso significa que chegamos ao lugar desejado em relação às políticas de equidade racial. Simplesmente significa que
se trata de uma etapa em que nós temos que constantemente verificar e olhar para essas políticas para saber se elas são efetivas e aonde mais é possível avançar em relação a uma defensoria pública compromissada com as políticas da igualdade racial. O penúltimo assunto, presidente, ainda relacionado a daqui 2 semanas, no dia 6/12, estaremos realizando a cerimônia de entrega do Prêmio Justiça para Todas e Todos, que será no auditório da Defensoria Pública da União. Ser na Defensoria Pública da União foi uma proposta da APADEP, numa reunião que fizemos. Houve uma visita técnica que foi realizada esta semana. O lugar reúne as condições necessárias para fazer um evento com toda a segurança necessária. E eu gostaria de agradecer, então, portanto, aqui a comunicação da Defensoria Pública, que esteve nessa visita técnica, que transmitirá o evento, para que a gente não aglomere, também o cerimonial da Defensoria, as de PESP, na pessoa do Bruno Gozzi, e também a APADEP, mais recentemente, agora, Augusto, agradeço também a APADEP, uma conversa que foi feita, também considerando que as pessoas se deslocarão, algumas de lugares bem distantes, para participar da atividade e receber o prêmio, também de garantir ali um mini coffee break ali, para que as pessoas também tenham condições ali de estar adequadamente alimentadas, né, no evento. Então, obrigado, Augusto, e o registro de agradecimento aqui às comunicação da Defensoria Pública, ao cerimonial da Defensoria, e também às de PESP, que acompanham essa visita técnica. E, por fim, presidente, também aqui fazer um registro importante. Eu e a Cristina estivemos presentes, Cristina Guelph, nossa corregedora, estivemos presentes na reunião do Conselho da Escola da Defensoria Pública, e uma notícia boa, que vale a pena deixar o registro aqui, também de parabéns, né, Cristina, à direção da EDEP, pela proposta, foi estruturado uma proposta de ampliação, né, do Pro-Hardware e Software para também os servidores da Defensoria. Isso era um pleito, né, das associações, da associação, dos servidores, trazido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública pela ADPESP, e ontem foi apresentado pelo Peter, pela direção da escola, mas representado pelo Peter e pela Guilherme Petina, essa proposta que foi aprovada pelo Conselho da Escola da Defensoria Pública. Considero isso um avanço expressivo, significativo, de ampliar esse programa também para os servidores, de modo que vale a pena o registro dos parabéns aqui, tanto ao Guilherme quanto ao Peter. Será formatado aí pela escola brevemente aí um comunicado à Defensoria Pública relacionado a esse ponto. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, William. Durante a sua fala, alguns momentos deu uma oscilada no sinal, o áudio ficou um pouco intermitente, mas acho que todos conseguiram captar todas as informações. Qualquer dúvida, os conselheiros, de repente, indagam. Agradeço, tá? Obrigado. Próximo inscrito, conselheiro Alex Seixas. Bom dia, bem-vindo, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas que nos acompanham, os colegas conselheiros e conselheiras. Presidente, minha fala aqui vai ser breve. Hoje eu senti assim, necessidade de trazer alguns pontos aqui, na verdade fazer coro, né, algumas questões que estão pendentes no Conselho, né. Colegas, na minha visão, né, eu creio que vocês compartilham disso, eu acho que essa questão das inspeções, eu acho que nós precisamos enfrentar essa questão, né? Já é um pleito que já perdura aí por alguns meses, né? E nós temos verificado aqui mensalmente, né, os colegas, né, pessoas que não são da carreira também, aqui concitando, né, o Conselho, de fato, a enfrentar essa questão, né, trazer para discussão essa pauta, né? Eu creio que não há dúvida no mérito da necessidade de ampliarmos as inspeções, né? Então, eu quis aproveitar aqui esse meu momento de fala, né, para fazer coro aqui a todos e todas, né, que estão aqui nos provocando semanalmente. Eu acho que fica um pouco já constrangedor, né, a gente não dá nenhum tipo de
de encaminhamento, né? Não estou dizendo no mérito se será aprovado ou não, mas eu acho que a gente precisa pensar, viu, Florisvaldo? Eu acho que é a segunda sub-relatoria, se não me engano, né? Eu sei da complexidade da questão, né? Mas acho que isso vai ser amadurecido aqui no plenário, né? Com a discussão, mas eu penso assim que eu acho que a gente precisa assim dar essa devolutiva aí, já que estamos sendo tão provocados e não é por algo que não seja relevante, é de extrema relevância. Então, eu queria fazer coro aqui a essas últimas falas que nós temos aqui visto semanalmente. O segundo ponto aqui, presidente, com relação à questão remuneratória, que me parece que é o tema mais pungente, assim, atualmente, né? Eu também entendo que há um tempo de amadurecimento, há um tempo certo para que a discussão seja iniciada, mas eu acho que também nós temos aqui 4 sessões até o fim do ano, desconsiderando essa, né? Temos mais 4 aí antes do recesso, e eu acho que para o Conselho ter uma discussão aí, se ainda formos, a Defensoria Geral pensa em fazer de fato alguma proposta ainda esse ano, ainda aqui no final do ano, no início do próximo, já que depois estaremos em recesso, eu acho que já estamos aí nos 45 do segundo tempo. Então, para a gente não fazer uma discussão assodada futuramente, né, sem perder o time da discussão, que eu sei que faz parte, mas eu acho que também estamos aí, essa expectativa é geral, né, então, com certeza eu sei que há planejamentos nesse sentido, mas eu gostaria de saber se há uma previsão, algum cronograma de ser trazido aí ao Conselho eventualmente. E por último aqui, presidente, a questão do Bruno, né, da ASDEPESP, me parece também a questão remuneratória trazida por ele trouxe muito bem, né, que a Defensoria Geral tem feito as reuniões, né, deu um prazo aí para dar uma devolutiva, mas, segundo o Bruno, esse prazo já escoou, e aí ele está também numa expectativa com relação aos servidores de ter alguma devolutiva nessa questão, que faz um link com o meu ponto anterior. Então, eu queria fazer coro aqui com o Bruno também, com relação aos servidores, a respeito dessas questões, certo? Por último, presidente, amanhã o Dia da Consciência Negra, né? Aproveito aqui a minha fala para mais uma vez recordar dessa importante data, né? Do enfrentamento ao racismo, inclusive aqui internamente, como temos feito, né? Foram trazidas discussões muito relevantes aqui nesse último ano, né? Que eu estive aqui no Conselho. Então, espero que esse momento sirva para a gente avançar ainda mais nessas questões, como temos feito institucionalmente nos últimos tempos, tá bem? Era só isso, obrigado. Obrigado, conselheiro Alex. Próxima inscrita, conselheira Cecília. Bom dia, bem-vinda com a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu estou em completa sintonia com o Alex, achei até poético que ele ia falando, eu pensando, será que eu mantenho a minha fala ou não mantenho? Porque os pontos que eu gostaria de levantar são exatamente os mesmos pontos que o Alex colocou, né? Primeiro de tudo, falando sobre a questão das inspeções, né? E aí, ligando com o que o colega Bruno Parisi falou no Momento Aberto e também com a atuação que foi divulgada, né, na mídia essa semana, feita pelo colega Patrick, no sentido de conseguir a soltura de 7 pessoas que estavam presas ilegalmente. E o que chama mais atenção, além, é claro, da atuação importante do colega e da atuação aguerrida do colega, é o fato de que ele chegou a essa possibilidade de atuação por acaso, né? Por ter identificado um caso em que havia ali uma violação e ter, então, feito, né, uso da prerrogativa de requisição da Defensoria Pública e aí ter identificado outros casos em que essa violação também ocorria. A gente precisa comemorar o fato de que a Defensoria Pública conseguiu chegar a essas pessoas que foram soltas pela atuação do nosso colega, mas a gente também precisa refletir
no sentido de que essa atuação foi possível pelo acaso, o que não faz sentido numa instituição do tamanho da Defensoria Pública, que tem a obrigatoriedade de fazer as inspeções e de acompanhar a situação das pessoas que estão vivendo no cárcere, quais são as suas condições de prisão, ainda que essa prisão não tenha, dentro da nossa legislação, não possa ser considerada uma prisão ilegal, mas o tratamento que elas estão recebendo naquele local e, eventualmente, também outras pessoas que estejam presas de forma irregular e que precisem ser soltas. Isso, às vezes, acontece quando ela já está presa há muito tempo, né? E a gente sabe que esse tempo de vida não há indenização, não há, enfim, recurso que o Estado possa manejar que recupere esse período de encarceramento indevido, agravado pelas condições de desrespeito aos direitos humanos que ocorrem na política carcerária aqui do nosso país. Então, eu acho que realmente é um tema bastante urgente, concordo com o Alex que é um tema que pode ser trazido ainda que de forma mais superficial ao Conselho para amadurecimento em sessões do Conselho Superior, como fizemos com relação a outros temas que envolveram questões maiores de reforço de núcleo, criação de núcleo em temáticas em que a sociedade civil se manifestou aqui no Momento Aberto, também os colegas que têm atuação mais especializada se manifestaram também, então fico também na expectativa de um breve, de que o processo seja brevemente trazido ao Conselho para que nós possamos iniciar as discussões. Gostaria também de parabenizar o colega Patrick pela atuação feita e também parabenizar e agradecer o Bruno Parisi, dizer que também tenho saudades pelo vídeo do Momento Aberto, porque de fato está nas nossas mãos, está nas mãos da Defensoria Pública implementar as alterações necessárias para a melhoria da situação de dignidade das pessoas encarceradas. O outro ponto que eu gostaria de falar também é sobre a pauta remuneratória. Também sinto que já há um atraso que começa a ser problemático, começa a ser prejudicial na entrega de algum material ou alguma proposta ao Conselho Superior, para que a gente possa tratar do tema de forma bastante amadurecida. Gostaria de perguntar sobre o PL 49, se temos atualizações com relação a isso, nas conversas e nas tratativas que têm sido feitas com os deputados. E também, finalmente, gostaria de parabenizar a EDEP por essa iniciativa, que sabia que estava também em andamento, mas não sabia que havia sido aprovada pelo Conselho, então o William trouxe isso, que foi aprovada pelo Conselho da EDEP, que seja estendido aos servidores o programa Pro Hardware. Realmente isso era uma dívida que a instituição tinha com todos os seus servidores, uma dívida efetiva, e que eu fico realmente muito feliz e muito contente que eles possam ser contemplados com esse auxílio, né? Não é um privilégio que eles vão ter de ter mas é um auxílio necessário para o exercício das atividades deles e que, de fato, já vem com atraso. Então, parabenizo a EDEP, que, inclusive, além desse ponto, tem feito uma gestão, essa direção tem feito uma gestão que a mim muito me agrada, então também parabenizo pela gestão que vem sendo realizada. Com relação ao dia 20, né, o Dia da Consciência Negra, amanhã, esse é o dia que a própria sociedade civil e o próprio movimento negro organizado escolheu para tratar sobre os direitos da população negra e a sua emancipação, até em lugar do 13 de maio, né, uma data que a gente relembra com mais pungência, e até aqui fazendo também um agradecimento ao colega Luiz Felipe, coordenador da Regional Criminal aqui de São Paulo, um amigo pessoal e um camarada também, que me presenteou essa semana com alguma literatura e etc. E queria ressaltar o que Angela Davis,
Biggs vem dizendo já há muito tempo com relação à camaradagem entre as pessoas negras e as pessoas não negras, né? No sentido de que as pessoas negras apenas vão conseguir implementar suas pautas e apenas vão conseguir implementar uma sociedade em que elas sejam absolutamente libertas de opressão na medida em que as pessoas não negras adiram 100% e totalmente às causas da população negra. Então, os camaradas brancos precisam necessariamente abrir mão da sua propriedade de branquitude, abrir mão dos seus privilégios de branquitude, abolir a sua própria ignorância e privilégio racial, se eles quiserem efetivamente criar as condições para unificar a sociedade e para acabar com a opressão que sofrem as pessoas negras. Então, eu deixo aqui, novamente, essa reflexão para as pessoas não negras fazerem nesse 20 de novembro, que é a necessidade de adesão irrestritiva à pauta da população negra, adesão ativa, e não apenas uma adesão discursal, ou uma adesão no sentido de vou respeitar e, enfim, vou ficar aqui no meu lugar, mas uma adesão ativa em prol da defesa dos direitos das pessoas negras. Muito obrigada, era isso. Obrigado, conselheira Cecília. Próximo inscrito, conselheiro Rodrigo Gruppi. Bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia. Eu gostaria de falar sobre 2 pontos que eu acho que são muito relevantes. Um ponto é uma normativa, um comunicado que o Tribunal de Justiça trouxe recentemente acerca das audiências de custódia, separando as competências das audiências de custódia, separando a realização das audiências de custódia por natureza da prisão. Então, as prisões civis iam ser feitas pelo juízo civil, as prisões criminais, né, as prisões por ordem criminal seriam feitas pelo juiz criminal, as prisões em flagrante, e as prisões de VEC seriam feitas por ordem de VEC. O comunicado é o 2642 de 2021. Isso altera, de alguma forma, a dinâmica das audiências de custódia serem realizadas aqui na defensoria, né, por quais defensores vão ser realizadas. A gente tem uma dinâmica de pagamento de gratificação para aqueles que fazem em regime de plantão e não pagamento para aqueles que fazem nas varas. Alguns têm limitação das audiências de custódia. E eu gostaria de saber se já tem, a partir da administração superior, alguma normativa, alguma preparação para o atendimento desse comunicado, que foi publicado, deixa eu só conferir a data da publicação aqui, dia 16 de novembro. Então, o comunicado foi publicado dia 16, deve entrar em vigor logo, né, já está vigorando, e então, em breve, isso deve começar a ser aplicado de forma mais geral, e a gente precisa de alguma normativa nesse sentido para delimitar qual defensor vai ser responsável pelas audiências de custódia dos presos. E o outro ponto que eu queria falar é também sobre a questão do julgamento de ontem. Eu acho que o julgamento de ontem mostra muito bem como certas coisas podem ser mal compreendidas, e é preciso ter muito cuidado com certos passos dados pela defensoria, né? O julgamento de ontem, em que a defensoria foi bastante criticada e teve bastante dificuldade, teve bastante pontos ali que foram muito difíceis de digerir para quem ouvia, algumas inverdades, bem verdade também, mas isso tem muita relação com um período em que a gente optou por não pagar a OAB, e esse não pagamento acabou gerando esse posicionamento de separar 40% do nosso orçamento, e isso acabou nos colocando nessa situação de ter todo o sistema de receita da defensoria escrutinada ao vivo, num órgão máximo do judiciário. Então, acho que isso pode ser favorável, pode não ser favorável, e acabou não sendo. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado a gente tem que ter responsabilidade como defensor como um todo, para não criar situações como a de ontem, porque essas situações podem, por vezes, enfraquecer a defensoria, e acho que isso é muito relevante. Era isso que eu queria falar, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Do conselheiro Rodrigo. Próximo inscrito, conselheiro Alberto. Bom dia, bem-vindo aqui, substituindo, debutando aqui no nosso Conselho Superior hoje, com a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia a todas e todos. Espero que estejam todos bem, as pessoas que nos assistem também. Não, apenas um breve recado em relação aos plantões das CJs, que até hoje são feitos por blocos, né? Nós vamos fazer comunicados ainda hoje para as coordenações, no sentido de que a partir do início do recesso, né, a partir do dia 18 de dezembro, sejam escalados um defensor, uma defensora por CJ, né, desses blocos. Então, seria realmente aí o desmembramento dos blocos, né, a atuação de um colega por CJ. Né? Isso vem na esteira de o monitoramento da progressiva implantação que o TJ tem feito das audiências por videoconferência, né? Poucas comarcas desses locais realizam esse tipo de audiência, tem ocorrido, na verdade, situações muito pontuais, mas há uma progressiva estruturação e nós precisamos nos antever a isso, evitar que haja conflitos de atuação ali. Então, hoje comunicaremos essa alteração das escalas, dos plantões das CJs que são realizadas por blocos. Faremos também reuniões, nossa equipe fará reuniões com os diretores para orientar melhor, né, ajudar os colegas aí na estruturação dessas escalas. Só um breve comentário também sobre o ponto que o Rodrigo trouxe. Sim, Rodrigo, foi um comunicado bem recente, né, que nem você falou, dia 16 de novembro. Nós também, de certa forma, soubemos, né, há pouco tempo dessa alteração, mas já iniciamos um monitoramento junto com o TJ, porque são situações bastante diversas, né? Então, você tem as situações das prisões cíveis nas varas de família, situações da VEC, e estamos tentando entender realmente com o TJ, em cada localidade, como vai se estruturar, como irão se estruturar essas custódias em cada localidade, para estruturar também a nossa atuação, né? Então, por exemplo, na comarca de Tupã, lá já se iniciaram audiências de custódia nas varas cíveis, né? E aí a solução que nós adotamos e que será a solução para esse tipo de situação já antecipar uma nomeação que ocorreria, né, de qualquer forma, né? Tupã é uma localidade que não tem atuação nas varas cíveis, então antecipa-se a nomeação que seria feita de qualquer forma para a defesa do preso ali de alimentos, já para a audiência de custódia. Depois esse mesmo advogado nomeado, ele já continua na defesa daquele preso ali de alimentos, né? Então, esse é só um exemplo, mas é uma situação específica, então a gente vai ter que avaliar cada situação e como em cada local, que nem você disse, se serão feitos plantões, se isso será concentrado, se serão diluídos em pautas difusas, né? Mas nós estamos monitorando, sim, somente o Glauco, assessor criminal, em contato com a Corregedoria do TJ, e esperamos em breve poder fazer orientações mais específicas, mais concretas para a carreira. Agradeço, presidente, era só isso por hoje. Obrigado, Alberto. Seguindo marcha aqui, então, nos inscritos de hoje. Próximo inscrito, conselheiro Luiz Gustavo. Bom dia, bem-vindo, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Na verdade, eu pedi a palavra primeiro para comentar também um pouco a respeito de todo o ciclo de conversas que o William, né, e a Ouvidoria Geral vem promovendo a respeito da atuação extrajudicial. Eu, particularmente, como relator do processo, acho que está bem favorável, né, assim, levantando muita informação que atualiza o processo, né, e que, pelo menos para mim, torna mais desafiador, né, fazer esse voto, porque quanto mais elemento é sempre mais complicado, mas, por outro lado, dá mais subsídios, né? Então, obviamente, vou participar na semana que vem, né, William, dia 24, se não me engano, da conversa que tem respeito especificamente à construção da política, né, de atuação extrajudicial dentro do Conselho, e depois, a partir de todo esse compilado da ouvidoria, vou preparar o voto o mais rápido possível, até porque eu acho que, pelo menos com o que eu vi de material, o processo amadureceu muito, né? Então, foi muito boa essa iniciativa, não só da ouvidoria, mas também de todo o grupo, né, de atuação extrajudicial, dos defensores, servidores que estão fazendo esse movimento, e eu acho que isso vai ser favorável para a discussão
do Conselho. Então, meu compromisso, que eu até já externei para o William e para os demais, é, assim que o ciclo de reuniões terminar, trazer o processo o quanto antes, né, para a gente poder avançar. Tá bom? O outro tema, eu acho que o Rodrigo foi feliz na sua manifestação, quando ele disse que a gente tem que tomar cuidado com a forma como os temas são tratados e como isso é explorado em determinados locais de solução. No caso aí, falando especificamente do início do julgamento da ADIM quanto à lei estadual que vinculou aí 40% do fundo de assistência judiciária para pagamento de convênios, né? E ali eu acho que isso precisa ser trabalhado com os ministros, até para esclarecer uma dúvida ou um ponto de vista que até o próprio Rodrigo traz como certo e que, na verdade, não aconteceu. Não houve uma escolha de não pagamento da OAB, né? Falar isso, eu acho que isso vem um pouco na fala do ministro Alexandre de Moraes, é uma confusão que precisa ser esclarecida, porque naquele momento não houve uma opção por não pagar, né? A Defensoria ela tinha uma série de compromissos financeiros, inclusive que precediam o custeio, né, em especial com a folha de pessoal, que ela tinha que honrar. Por outro lado, houve um acréscimo de 110, aliás, de quase 100 defensores no início de 2014, esperando uma expectativa de receita do FAGE, que não se concretizou, primeiro em 2015 e depois em 2016. Né? Isso gerou, não uma opção, mas um problema financeiro, né? E a Defensoria efetivamente ficou com 16 milhões a menos em caixa por conta de toda essa situação orçamentária e não teve como pagar, né? Naquele momento, o governo optou por não suplementar em dezembro o orçamento da Defensoria e nós pagamos a OAB logo em janeiro, com o adiantamento do 12º. Então, eu acho que isso tem que ser trabalhado para que esse tipo de confusão não prejudique a Defensoria, inclusive internamente. Porque se a gente leva para o nosso público interno, né, e o Conselho não só é destinado ao público interno, é algo público, como se fosse verdade que houve uma opção de qualquer gestor por não pagar uma obrigação financeira com os nossos conveniados, isso prejudica a imagem da instituição, né? E não é verdade, né? Houve sim um problema financeiro, mas ele está conectado com um déficit na arrecadação, né? E com a prevalência de outras obrigações que, pela lei de responsabilidade fiscal, eram prioridades no pagamento, né? Então, infelizmente, foi uma situação pontual, precisa ser esclarecido, tanto para o ministro Alexandre de Moraes, como para os demais ministros, para que isso não gere um ruído em relação, né, a esse próprio processo, né? E também precisa ser esclarecido que os nossos convênios, hoje em dia, eles ocupam um espaço financeiro menor do que esses 40%. Né? Bem menor, inclusive, da ordem de 30%, e que não só o nosso maior convênio, mas todos os outros convênios, e nunca houve problema, nunca houve opção por não pagar, né? Pelo contrário. Então, eu acho que isso precisa ser deixado claro, né, para que os ministros se sintam confortáveis em adotar a posição constitucional, né, que vem ali pela autonomia da Defensoria, pelo teor do artigo 134, né, da Constituição, de forma clara, dar respaldo para a procedência da ação, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é bom esclarecer esse ponto, né? Não podemos repercutir uma impressão errônea do ministro, né? Nós temos que deixar isso claro, não houve opção por não pagamento,
da OAB. Isso é uma inverdade, né? Então, isso tem que ser claramente explicado, tanto pela ANADEP, que eu sei que já está fazendo contato, quanto pela própria Defensoria Geral, que eu também sei que vai fazer esse contato, para que não reste dúvidas, que a Defensoria, né, mesmo que essa lei não vigore mais, que ela seja declarada inconstitucional, não vai de forma alguma desrespeitar seus compromissos financeiros, né, por qualquer gestão que seja, né, a não ser que a gente viva de novo um problema muito grande, né, o que a gente não espera, né. Então é isso, queria pontuar esse tema para deixar claro. Obrigado, Luiz. Sigamos aqui, conselheiros. Conselheiro Juliano, bom dia, bem-vindo, a palavra. Bom dia, Floresvaldo, bom dia, colegas, pessoal que nos assiste. Viu, Floresvaldo, eu pedi a palavra também nessa linha do esclarecimento que o Luiz Gustavo puxou para fazer, e até usar a fala do conselheiro Rodrigo Gruppi como um alerta da importância desse trabalho que o CONDEG, a ANADEP, todos envolvidos nesse processo têm, num curto espaço de tempo, de tentar desmontar certas verdades que nunca foram verdades, né? Que vai se consolidando como se fosse um fato, algo que não é. Né? E vejam, um conselheiro eleito, anos depois, ainda acha natural dizer que houve uma opção por não pagar a OAB. Se imagina, então, quem é público externo, inclusive os ministros do Supremo. Que obrigação que eles tinham de saber que não é assim. Então, há um trabalho muito grande a ser feito, mas não é um trabalho difícil de ser feito. É só pegarmos os números antes, durante o problema e após o problema. Né? A Defensoria teve um reconhecimento de necessidade de expansão em 2013, com a criação de 400 cargos, uma valorização remuneratória dos seus defensores, e não criou nenhuma gratificação em 2013. As gratificações que a Defensoria tinha, que foram impugnadas, várias delas, as principais mesmo, já foram reconhecidas como legítimas, legais, pelo Tribunal de Contas. É uma questão superada as gratificações. O aumento em 2013, evidentemente, ele contava com uma projeção do FAGE, que é essa discussão que a gente faz rotineiramente aqui no Conselho sobre o nosso orçamento. Né? E a previsão do FAGE, porque nos anos anteriores tinha um crescimento chinês, ela se mantinha lá na casa dos 8% de previsão de crescimento do FAGE. Naquele ano, se não me engano, se não zerou, foi 1%, sabe? O crescimento de um ano para o outro. E tínhamos, no início de 2014, uma verba diferida de 150 milhões. E a sinalização do governo não tem suplementação porque vocês têm verba diferida. Sempre foi essa a sinalização. 2014 passamos usando boa parte da verba diferida. 2015 começa e nitidamente o FAGE não reagia, porque a crise econômica só fazia se alongar. E o nosso orçamento é muito dependente da economia, né? Ele reage rápido, como essa pandemia mostrou, mas ele sente muito rápido. Então, 2015, participei de várias reuniões no gabinete, reuniões DPG, CGA, faziam com o secretário de Fazenda, secretaria, todos os secretários envolvidos, e na época, inclusive, o hoje ministro Alexandre de Moraes também participava desses debates, ele era um dos interlocutores. Talvez até por isso ele tenta contextualizar fora da questão jurídica, um pouco fora da questão jurídica que está sendo debatida naquele processo, porque ele participou. Mas o fato é que a verba diferida que tínhamos no final de 2013 foi consumida em 2014, na metade de 2015 ela já havia se esgotado, e a Defensoria não conseguiu a suplementação a tempo de evitar o problema com a OAB, porque já estava claro que ia acontecer. Estava claro que ia acontecer, porque a OAB naquela época, vejam, hoje a gente está gastando 11 milhões, 12 milhões com a OAB, muito por reflexo da pandemia, mas naquela época não era raro passar de 20 milhões por mês gasto com a OAB. Foi um dos períodos que mais se gastou com a OAB. Depois vem caindo, até por causa desse aumento de defensores que tivemos, né? Por causa da criação de cargos, provisionamento, expansão da Defensoria. Mas, enfim,
O fato é que, por 1 mês e meio, a Defensoria não tinha recurso para pagar. E, em janeiro, já foi regularizado essas questões. Todos os advogados que tinham certidões pendentes receberam. Não houve uma escolha, houve uma impossibilidade fática. Tanto que, em meados do ano seguinte, 2016, o próprio governo reconheceu que o orçamento da Defensoria era deficitário e fez a primeira suplementação. A Defensoria nunca tinha tido suplementação de verba do Tesouro. Teve. Se não me engano, na casa de 100 milhões. Vejam a dimensão do rombo que o próprio governo reconheceu que a Defensoria precisava para dar conta dos seus gastos. E não é por causa de gratificação. Não é. Tinha criação de cargos, teve valorização remuneratória e a Defensoria foi ficando maior. Ela precisava de mais orçamento. Vem em 2017, a Defensoria conquista uma nova vitória. Se não me engano, já foi em 2017, que foi um incremento na verba do Tesouro definitivo. Chegamos nesse patamar que estamos hoje, com o crescimento vegetativo. Então, veja, eu achei importante pontuar isso aqui neste conselho, até para que não fique esse ruído. Nunca a Defensoria deixou de cumprir qualquer contrato, incluindo o da OAB, por não querer, como uma escolha. E espero que nunca mais aconteça a Defensoria não ter dinheiro para cumprir, mesmo querendo cumprir. E essa interlocução com o governo do Estado e agora com os ministros é muito importante não ter dúvida sobre isso. Não pode ter esse ruído, não pode a política interna nossa, de alguma forma, ser usada para contaminar uma coisa tão importante para a instituição. Não teve responsável nos gabinetes anteriores, não tem responsável no gabinete atual. Não pode ter esse tipo de... Porque escolher não pagar a OAB, considerando a importância desse convênio, seria de uma irresponsabilidade sem tamanho. Não se pode jogar isso assim. Não teve escolha, o governo sabe, o governo reconheceu, fez a suplementação, começou a investir mais com o verbo do Tesouro, apesar de ainda ser insuficiente, e o FAGE, ainda bem, vem reagindo num nível tão elevado que a Defensoria está podendo se planejar para crescer novamente sem depender de mais aporte do Tesouro. Mas é uma questão que sempre vai ficar pairando no ar. A Defensoria tem uma verba garantida do Tesouro muito pequena para todos os compromissos que ela tem. E esse projeto que está sendo combatido lá no STF, hoje, ele não é um problema verdadeiro para as realidades da Defensoria, porque os 40% carimbados para os convênios é muito mais do que a gente gasta, fato. Mas se a pandemia se alonga de uma forma que realmente o FAGE caísse demais, esses 40% seria quase tudo que a gente tinha. Poderia ser quase tudo que a gente tinha e não ser suficiente para pagar o convênio aí. Então, tudo vai depender de como a economia caminha. Enquanto o FAGE estiver crescendo, 40% é muito dinheiro. Mas vai saber o dia seguinte. Então, eu acho importante também pontuar isso aqui, porque não podemos ter esse tipo de desconfiança sobre a própria Defensoria. Senão a gente não consegue nem convencer. Se não consegue convencer nem o público interno, como vai achar que vai convencer o ministro do Supremo que não houve, sabe, uma escolha intencional que motivou essa lei? É isso. Obrigado. Conselheiros, conselheiras, vencidos aqui então, manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos. Vou aqui tão somente rápidos esclarecimentos vindos aqui da manifestação dos conselheiros para a gente avançar já na nossa ordem do dia, com relação, enfim, às inspeções, o cronograma, eventual cronograma, como foi apontado aqui sobre o retorno desse processo ao colegiado, como eu disse aqui na fala após a manifestação do colega Bruno Parisi. Sim, a Defensoria Pública Geral, obviamente que nós gostaríamos de enfrentar esse tema o quanto antes, mas na linha dos grandes desafios que nós estamos enfrentando, esse é um dos temas também muito importantes, com um olhar muito detido da Defensoria Geral, das subs, das assessorias. Obviamente, nós estamos ainda avaliando os impactos, tanto na perspectiva de viabilidade jurídica, né, do que foi proposto, dimensionamento orçamentário e financeiro, mas principalmente prático, né, do alcance finalístico aí da proposta que foi apontada, dado a conjuntura de atribuições e atividades que os defensores atualmente têm no Estado de São Paulo. Então, tudo isso está sendo avaliado, né, para que os pontos, quando cheguem ao colegiado, pelo menos na perspectiva da administração, venham com clareza e venham com concretude, para que o colegiado, enfim, tome a decisão que achar mais apropriada e adequada
para esse tema em específico, nós esperamos, né, que em muito breve nós consigamos aí trazer, não vou aqui prometer data específica, mas obviamente é um compromisso nosso de trazer esse tema colegiado, sim, para que isso não ultrapasse os limites de um mandato aqui desse colegiado. Seguindo aqui, algumas atualizações que foram reforçadas nas falas, da questão da recomposição vencimental, é um tema de importância que nós já nos colocamos aqui em diversas ocasiões, atualização de cenários que ainda há uma indefinição aqui em São Paulo com relação a isso. Nós acreditamos que no futuro próximo haverá maior concretude com relação a isso, né? E aí a postura que a Defensoria Pública de São Paulo adotará diante de determinada conjuntura, também nós compartilharemos e dialogaremos aqui no colegiado, considerando, por exemplo, que a temática de reposições, de projetos de lei que sejam encaminhados à Assembleia Legislativa, tem que necessariamente tramitar pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Com relação ao PL 49, o mandamento que também foi colocado aqui no dia de hoje, também não há prognóstico de quando ele, que está do ponto de vista regimental apto a ser levado à ordem do dia para a votação, né, não há essa definição, não obstante o trabalho da assessoria parlamentar, enfim, da Defensoria Geral, em torno desse tema também. Conselheiros, conselheiras, agora sim, ingressando aqui na ordem do dia propriamente dita, estou aqui somente resgatando a pauta mais atualizada diante das exceções que chegaram. São duas exceções a pautas indicadas aqui na ordem do dia, aí eu já conto aqui com a colaboração dos conselheiros solicitantes, conselheiros relatores, um deles do colega Juliano Baceto e outra exceção do colega Luiz Gustavo Fontanetti. São os dois indicados aqui na ordem do dia. Seu processo, Juliano, é o SEI 7019 de 2021. Tem como interessados os colegas Marcelo Bonilha e Isadora Brandão. E aqui é um pedido de afastamento para participação em evento nos dias 23 e 24 de 2021. Então, creio que de fato é um processo urgente, mas aqui os conselheiros fiquem à vontade para dialogar sobre o pedido de exceção à pauta, de que é um processo de afastamento. E é para a semana que vem, então, portanto, aí, acho que bem desenhada a urgência. Tudo bem, conselheiros? Oi. Posso só esclarecer? Claro. Tá o nome do Marcelo, porque o processo original começou semana passada, né? A gente já votou o afastamento do Marcelo, tá bem? E aí, se não me engano, ontem aportou o requerimento da Isadora, tá? Do mesmo evento e veio por dependência para mim. Perfeito. Aí eu li, vi que estava tudo certo, falei, pode incluir, né? Tinha que incluir, né? Que é pro dia 23. Mas hoje de manhã, e eu não havia observado, a Sara observou que tinha um outro requerimento que foi autuado junto, de outro evento do dia 26. Esse é 23, o outro é no dia 26, tá? Então, eu vou ler meu voto, mas no final eu voto para extrair cópias, autuar, redistribuir, e aí já caiu com o Luiz Gustavo, tá? Por isso que teve essa antecipação, para a gente tentar resolver isso hoje. Porque eu não era... sincronia, então. Então, teve aprovação com desmembramento, e aí já também como exceção o processo que nasceu dele. Eu acho que o meu tem que ser lido primeiro, até para fazer sentido, né? Esse trâmite. Mas só para contextualizar, o dela no dia 26 também ficaria meio em cima, apesar de ter uma sessão, né? Que poderia aprovar. Se todos estiverem de acordo, eu já leio o voto. Ficou muito parecido com o do Marcelo, tá? Que eu li semana passada, é coisa simples. Pode ser? Pode ser. Eu não vejo problema, só para ilustrar, então, conselheiros e conselheiras e todos que nos acompanham, as duas exceções da pauta, 7019, 2021 e 7537, 2021, tem uma relação lógica entre eles, né? O primeiro aqui do conselheiro Juliano é daquele que depende, né, o nascimento do processo subsequente, que é de relatoria do conselheiro Luiz Gustavo Fontanetti, mas diante da urgência, não haveria outra alternativa que não pautá-los como exceção no dia de hoje, né? Então, na linha de se ninguém enxergar aqui nenhuma dificuldade com relação à exceção à pauta dos dois, nós podemos avançar. Caso seja aprovado o voto do conselheiro Juliano, me parece que aí ganha objeto o processo do conselheiro Luiz Gustavo para o conselho também deliberar. É isso, Juliano? É isso, Luiz Gustavo? É isso, Flor, né? Assim, do jeito que ficou, até é isso. Mas, a rigor, ela encaminhou 2 requerimentos. Só que anexou no mesmo processo SEI. Por isso que ficou... São 2 requerimentos, tá? Com os requisitos... Então, eles têm vida autônoma, né? É isso, independente. Daria para ter autuado já desde o início 2, entendeu? Sim. Mas só foi observado isso hoje.
Mas eu vou ler aqui, daí pode ser? Ótimo. Posso só chamar aqui o processo, só para informar o assunto aqui, ó. Vamos lá. Então, interessados Marcelo Bonilha Campos e Isadora Brandão Araújo da Silva, que é, de fato, a interessada, como o Juliano explicou aqui. E o assunto é pedido de afastamento para participação no evento de lançamento e premiação do selo Defensoria Antirracista promovido pelo Conselho Nacional das Defensorias Públicas nos dias 23 e 24 de novembro de 2021. Conselheiro Juliano Baceta, agora sim, Juliano, fica à vontade. Obrigado. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de pedido de afastamento para participação no evento Selo Defensoria Antirracista, formulado pela defensora pública Isadora Brandão Araújo da Silva, lotada no Núcleo de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial, no DIR, nos termos do artigo 1º da deliberação CSDP 27 de 2007. Trata-se de evento promovido pelo Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas, a ser realizado em Salvador, na Bahia, nos dias 23 e 24 de novembro. A interessada foi convidada para participar no evento completo, representando no DIR, e especialmente como palestrante na mesa que discutirá o papel da Defensoria Pública na promoção da igualdade racial. O requerimento da interessada vem instruído com o prospecto do evento, com seu conteúdo programático e a data de realização, além da consonância com os fundamentos de atuação e atribuições institucionais da Defensoria Pública, a interessada justificou a pertinência do evento com suas funções, pois é a coordenadora do Núcleo de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial, no DIR da Defensoria Pública. A interessada informou ainda o período de trânsito da noite do dia 22 até o final do dia 24, que não está convocada para atividade de núcleo especializado, nem designada para exercício de atividade especial de dificuldade ou extraordinária. A primeira Subdefensoria Pública Geral concordou com o afastamento, esclarecendo que não haverá prejuízo aos trabalhos, contando ainda com a concordância da coordenação auxiliar do NUDIR. Considerando que todos os requisitos do artigo 1º da deliberação CSDP 27 de 2007 foram atendidos, acolho o pedido de afastamento da interessada. Eu vou corrigir o voto, da interessada, tal como formulado para este evento. Observo, por fim, que o presente processo foi instruído também com outro requerimento da interessada para afastamento para o evento Racismo se Combate em Todo Lugar, Defensoras e Defensores Públicos pela Equidade Racial, a ser realizado em Brasília no dia 26 de novembro. Como se trata de outro evento, entendo não haver justificativa para distribuição por dependência. Por isso, encaminho pela extração de cópias deste processo para nova autuação e distribuição para que outro relator possa apreciar o requerimento de afastamento. É como voto. Então, portanto, em discussão. Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como estão. Portanto, é aprovado nos termos do voto do relator. Passamos, então, ao segundo processo indicado como exceção, processo SEI 7.537/2021, que tem como interessada a doutora Isadora Brandão Araújo da Silva, o assunto pedido de afastamento para participação no mesmo evento, atuação antirracista na Defensoria Pública na perspectiva... Mesmo evento não, perdão, corrigindo, o outro evento. O evento na atuação antirracista na Defensoria Pública na perspectiva criminal, esse a ser realizado no dia 26 de novembro de 2021, e tem como relator o conselheiro Luiz Gustavo. Então, com a palavra, o conselheiro Luiz. Obrigado, Florisvaldo. Primeiramente, queria agradecer a Sara e o Juliano, até por me auxiliarem aí. Foi um processo que chegou hoje para mim, mas com o auxílio deles eu já consegui preparar o voto, analisei o caso. Como é para a semana que vem o evento, resolvi pautar. É bem simples, eu vou ler. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de pedido de afastamento para participação no evento Atuação Antirracista na Defensoria Pública na perspectiva criminal, formulado pela Defensora Pública Isadora Brandão Araújo da Silva, lotada no Núcleo de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial, no DIR, nos termos do artigo 1º da deliberação 27. Trata-se de evento promovido pela
pela Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, a ser realizada em Brasília, no dia 26/11. A interessada foi convidada para participar no evento, representando no DIR. O requerimento veio instruído com o prospecto do evento, com conteúdo programático e a data da realização. Além da consonância com os fundamentos da atuação e atribuições institucionais da defensora pública interessada, ela também justificou a pertinência do evento com as suas funções, pois é a coordenadora do Núcleo de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial no DIR da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A interessada informou ainda que o trânsito para o evento será feito no próprio dia 26 e que o deslocamento será custeado pela APADEP. Outro sim afirmou que não está convocada para a atividade do núcleo especializado, nem designada para exercício de atividade de especial dificuldade ou extraordinária. A primeira Subdefensoria Pública Geral concordou com o afastamento, esclarecendo que não haverá prejuízo aos trabalhos, contando ainda com a concordância da coordenação auxiliar do NUDIR. Considerando que todos os requisitos do artigo 1º da deliberação 27 foram atendidos, acolho o pedido de afastamento da interessada, tal como formulado para este evento. É como voto. Em discussão? Em deliberação? Oswaldo, rapidinho. Oi, Juliano. Rapidinho. Não, até para aproveitar a sessão pública, né, o Samuel levantou um ponto no chat, que é verdade, né? Quando eu fui analisar tanto o pedido do Marcelo, agora do Zador, a nossa deliberação, ela coloca um prazo, e se ele não, de antecedência em relação ao evento. E de fato, os requerimentos não vieram com uma justificativa expressa do porquê que não conseguiram atender esse prazo e tal. Mas, assim, da minha parte, eu senti muita dificuldade de querer negar pelo formalismo, simplesmente, sabe? Porque era um requerimento que veio todo certo e eles iam participar ativamente, né? Eles vão compor a mesa, a administração, a primeira sub participou, tá? Então, enfim, eu não me apeguei a isso, mas eu acho que, de fato, a gente tem que pelo menos registrar aqui que a deliberação, até por o trabalho do conselho acontecer de forma mais tranquila, poder avaliar, né? Tem que chegar com uma certa antecedência esse requerimento, né? É que eu não acho que a gente está criando precedentes, não é isso, mas também a gente não pode fazer de conta que não existe a regulamentação da deliberação sobre antecedência. É que eu não acho realmente razoável a gente simplesmente negar o afastamento de um colega que vai atuar com destaque num evento, né? Enfim, mas eu concordo com o Samuel que, de alguma forma, a gente tem que deixar isso registrado até para os próximos, né? Posso? Claro. Bom dia. Bom dia, bem-vindo, Samuel. Obrigado. Não, só o que eu falei no chat é que a deliberação ela prevê o prazo de 15 dias, ela prevê que o conselho pode deferir excepcionalmente, mas precisa de uma justificativa. Então, talvez chamar a atenção das pessoas de que se elas apresentam fora do prazo, isso é relativamente comum, tem muitos convites que chegam em cima da hora, e aí a pessoa, obviamente, não consegue cumprir o prazo, porque o convite chegou já, depois desses 15 dias, mas de colocar a justificativa para que o conselho possa apreciar isso. Eu acho que o que me preocupa de precedente é a gente sequer falar sobre isso nos votos, de falar, olha, não foi cumprido o prazo, mas excepcionalmente está sendo deferido por causa da importância ou por qualquer outro motivo, mas chamar a atenção de quem esteja requerendo fora do prazo que precisa justificar. O conselho vai apreciar e tem possibilidade para isso, mas que precisa colocar a justificativa. Só isso. Obrigado. Samuel, concordo com você. Talvez eu deveria ter colocado esse meu raciocínio no voto. Foi a primeira vez que eu votei afastamento, mas nos próximos vou me atentar a isso também. Se der tempo para pedir uma justificativa também, né? Obrigado. Perfeito, conselheiros. Conselheiros, discussão. Deliberação. Aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, portanto, aí, aprovado, nos termos do voto do relator, o deferimento do afastamento. Vencemos aqui as exceções indicadas na pauta. Ingressamos agora na ordem dos processos propriamente dita. Flor. Primeiro... Oi, Cecília. Eu tinha comentado mais cedo no nosso grupo de WhatsApp da possibilidade de a gente colocar também a votação de uma abertura de vagas para o NESC.
Verdade. Como exceção. Bem lembrado. Eu não sei se não foi todo mundo que se manifestou, mas se os colegas concordarem, se não, tudo bem também, pode ficar para a próxima sessão. Eu acho que, bem lembrado pela Cecília, eu, em particular, acho que daria, acho que esse é um caso que a exceção não publicada aqui, acho que está vencida qualquer potencial de prejuízo pela não publicação por conta de que é uma simples reabertura, né, Cecília? É isso, de vagas, para viabilizar, inclusive, a publicização do edital e, obviamente, as inscrições pelos colegas. Então, de parte da presidência aqui, não há nenhum problema. E consulta os conselheiros e conselheiras se alguém vê algum problema, né, nessa inclusão como exceção. Podemos? Cecília, por gentileza, só para fazer aqui a chamada do processo, você tem os dados aqui do processo? Isso, por gentileza. Quer colocar aqui, ou mesmo a Sara copiar no chat, por gentileza, aqui, eu já faço a chamada do processo. Perfeito, obrigado. Então, é o processo CSDP-SEI 5.527/2021, e o assunto é a proposta de abertura de inscrições para preenchimento de uma vaga de membro do NESC, Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Tem como relatora a conselheira Cecília Cardoso Soares. Então, Cecília, por gentileza, com a palavra. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas colegas conselheiras, excelentíssimos colegas conselheiros, trata-se de pedido do Núcleo Especializado de Situação Carcerária para, nos termos do artigo 28 da deliberação 38 de 2007, do artigo 16(1) do Regimento Interno desse Conselho Superior, abertura de inscrições para preenchimento de uma vaga de membro, bem como as que eventualmente surjam durante o período. Apontou o proponente a existência de uma vaga não ocupada, contando o NESC, então, com 24 do total de 25 integrantes previstos nos termos do artigo 3º da deliberação 84 de 2008. O processo foi à pauta para votação durante a penúltima sessão ordinária do Conselho Superior, tendo o colegiado deliberado por unanimidade, nos termos do voto da relatoria, abrir o prazo de inscrição de interessadas e interessados para preenchimento de uma vaga de membro e um membro do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. A publicação do extrato da sessão acima mencionada e do comunicado de abertura de vagas foi realizada no Diário Oficial de 16 de outubro de 2021. Aos 23 de outubro de 2021, deu-se a publicação no Diário Oficial do ato do Defensor Público Geral de 22 de outubro de 2021, último dia do prazo para inscrições de interessadas e interessados para o preenchimento de uma vaga de membro e ou membro do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, nos termos da deliberação do Conselho acima aludida, cessando a designação do defensor público Wilde Afonso Ogawa Filho para integrar o Núcleo Especializado de Situação Carcerária a partir daquela data, 22/10/2021, o que foi certificado nos presentes autos. Aos 25 de outubro de 2021, a certificação da Secretaria do Conselho Superior no sentido da ausência de inscrições de interessados no período de 18 a 22 de outubro de 2021, nos termos do comunicado publicado no Diário Oficial do Estado de 16 de outubro de 2021, bem como a divulgação pelo e-mail institucional em 15 de outubro de 2021. Ante o exposto, a coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária manifestou-se por e-mail encaminhado a esta relatora e à Secretaria do Colegiado interesse na reabertura do prazo de inscrições, agora para preenchimento de 2 vagas de membro ou membra, bem como as que eventualmente surjam durante o período. É o relatório, passo a votar. Considerando todo o exposto, que a proposta apresentada guarda conformidade com os termos da deliberação Conselho Superior 38 de 2007, bem como com o artigo 29 da deliberação 66 de 2008, e que a economia processual deve ser sempre prestigiada, voto pela reabertura do prazo de inscrição de interessados e interessadas, agora para preenchimento de 2 vagas de membro e ou um membro do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, bem como as que eventualmente surjam durante o período. Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como estão. Então, portanto, aprovada, nós temos o voto da conselheira relatora. E aí sim, vencidas as exceções indicadas. E hoje, ingressando na ordem ordinária dos processos indicados, processo SEI 2051-2021, que tem como interessada a doutora Alessandra Pereira de Mello, e o assunto é pedido de alteração de atribuições do acervo de processos, feixe de atribuições da 5ª Vara, finais 5 a 9, visando sua redistribuição, e tem como conselheiro relator
o conselheiro Luiz Felipe Azevedo Fagundes. Bom dia, Luiz. Bem-vindo e com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, as diligências não encerraram e após o encerramento dessas diligências eu terei também que fazer consulta à segunda subdefensoria pública, porque a decisão vai passar por uma análise de conveniência e oportunidade também da Defensoria Geral, no que diz respeito a provisionamento de demandas naquela unidade, de maneira que, se não houver oposição do colegiado, eu vou prorrogar a discussão para a próxima sessão novamente. Portanto, o conselheiro Luiz Felipe faz, na verdade, uma consulta aqui de não enfrentar o voto nesse momento, é isso, né, Luiz? Isso, não foram cumpridas diligências que reputo imprescindíveis para essa análise da liminar. O mérito já até antecipei, é o apensamento ao processo matriz das atribuições, mas para análise da liminar eu preciso de algumas informações que não vieram, algumas diligências que ainda não foram cumpridas administrativamente solicitadas por mim, gentilmente cedidas as informações pelas coordenações regional e local, mas ainda não esgotadas. E depois também preciso fazer uma análise com a segunda subdefensoria pública para que o voto seja apresentado de maneira robusta e em condições de decisão pelo colegiado, que hoje eu reputo não há. Perfeito. Então, Luiz Felipe aqui fundamentando, na verdade, uma retirada de pauta por conta dos elementos que ele trouxe aqui, né? E o processo vai aportar quando isso for melhor aprofundado dentro das diligências que ele está empreendendo. Então, é retirada de pauta, é isso, não precisa nem deliberar, Luiz, correto? Uma justificativa aqui na realidade. Último processo indicado aqui na ordem do dia, processo 7.388/2021, que tem como interessada a doutora Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho, e o assunto pedido de afastamento para participação no curso de doutorado no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, tem como relator o conselheiro Gustavo Rodrigues Minatel, hoje aqui sendo substituído pelo colega assistente da terceira sub, colega Alberto Zorigian Gonçalves de Souza. Então, Alberto, mais uma vez, bom dia e com a palavra. Bom dia novamente, obrigado, presidente. Colegas, é um requerimento bastante simples. Na verdade, esse afastamento ele já foi deferido pelo Conselho Superior, mas a colega Luciana ela pede o cancelamento de dias específicos, e até gostaria de parabenizá-la publicamente, novamente, porque ela foi selecionada para participar de um intercâmbio inovador no STF. Então, haveria ali um conflito de datas, né? Sem prejuízo ao doutorado dela, sem prejuízo à continuidade da pós-graduação, mas ela precisa cancelar esse afastamento. Então, eu vou fazer aqui a leitura do voto, é relativamente breve. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimas senhoras conselheiras. Trata-se de pedido de cancelamento de afastamentos para os dias 25 e 26 de novembro de 2021, relativos ao curso de doutorado profissional em administração oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, formulado pela defensora pública Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho. Relata a requerente que, neste mês de novembro, realizaria a última disciplina de créditos obrigatórios, inovação e novos negócios, com aulas previstas para os dias 25 e 26. Entretanto, a defensora pública informa ter sido escolhida para a realização de um intercâmbio de pesquisa da edição inaugural da Cátedra Vitor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal, direcionada para atividades desenvolvidas por pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa nacionais da pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, pós-doutores e professores, mestres ou doutores, com o objetivo de fomentar pesquisas sobre temas relacionados às atividades e aos interesses do STF, conforme os documentos anexados aos autos. Aduz a interessada que as atividades da cátedra se desenvolverão durante o mês de novembro, de forma totalmente virtual, com reuniões obrigatórias em dias alternados, com a previsão da entrega, no mês de fevereiro, de um relatório final. Como as reuniões têm duração máxima de 1h30, entende não haver qualquer prejuízo aos trabalhos do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores. Considerando que o STF sinalizou que haverá uma atividade em data que coincidiria com o afastamento já deferido pelo Conselho para o acompanhamento da última disciplina dos créditos do doutorado, a defensora apresentou à coordenação da FGV pedido de cancelamento da referida matéria, que será cursado oportunamente nos 2 próximos anos, conforme documentos colacionados aos autos. Por fim, pondera que o cancelamento da disciplina não gerará qualquer prejuízo ao desenrolar do curso de doutorado, uma vez que a requerente possui ainda 4 anos para a conclusão e defesa da tese e está, neste momento, no final do 2º ano.
pontua, inclusive, que será submetida à banca de qualificação à tese já no próximo dia 23 de novembro de 2021. Assim, requer a interessada o cancelamento dos afastamentos já deferidos por este egrégio conselho para os dias 25 e 26 de novembro agora de 2021, sendo que futuramente comunicará a nova data para a realização do último crédito, e aí sim solicitando novos afastamentos. É o relatório. Considerando que os demais requisitos da deliberação CSDP número 321 de 2015 já foram apreciados pelo colegiado em sessão ordinária, não havendo qualquer prejuízo à realização de suas atividades, voto pelo deferimento do pedido de cancelamento dos afastamentos já deferidos por este Conselho para os dias 25 e 26 de novembro de 2021. Em momento oportuno, deverão ser comunicadas novas datas para a realização do último crédito, com a solicitação pela defensora de novos afastamentos. É assim como voto, presidente. Então, em discussão. Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como estão. Portanto, aprovado os termos do voto do conselheiro relator. Como bem o Alberto fez, também fazer esse registro aqui. Elogio a colega Luciana Jordão pela sua seleção e participação no intercâmbio do Instituto no Supremo Tribunal Federal, levando um pouco essa visão, uma perspectiva acadêmica, mas muito também a partir da sua atuação prática e atuação dos mútuos de segunda instância, especificamente, com um olhar que é preocupação muito presente no Supremo Tribunal Federal, e trabalhar demandas do ponto de vista estratégico, considerando a massificação e os precedentes que aquela corte tem um olhar totalmente dedicado para isso, em espaços próprios, e ter a Defensoria Pública de São Paulo também participando dessas discussões é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Fica aqui esse registro, então, parabenizando a doutora Luciana Jordão. Colegas, então, vencemos aqui os processos indicados na ordem do dia de hoje, caminhando para o encerramento da nossa sessão ordinária. Desejo a vocês todos um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro. Lembrando que na semana que vem temos alguns compromissos do colegiado, são 3 sessões na realidade, nos dias de quinta e sexta-feira, considerando aí procedimentos administrativos disciplinares. Então fica esse registro aqui, ótimo final de semana e declaro encerrada, portanto, a sessão. Até mais.